Olá, muito se tem falado a respeito de depressão, síndrome do pânico, solidão, apatia e tantos outros sintomas que nos acometem todos os dias e em todos os lares. Eu gostaria de falar com você a respeito da constelação cósmica. É uma técnica criada, desenvolvida por mim, Lucy Ferrante. Tenho mais de 44 anos de trabalho ajudando milhares de pessoas a saírem de seus padrões repetitivos, aqueles padrões ocultos que tanto faz sofrer a todos, indistintamente. Até mesmo porque não precisa ter nenhuma qualificação para sofrer, não é mesmo? Basta estar aqui para revivenciar os traumas, os medos, os bloqueios aparentes e não aparentes, as crenças limitantes ou não, que os nossos antepassados vieram, viveram, trouxeram aqui para nós. E nós estamos o tempo todo repetindo. O tempo todo repetindo, fazendo o mesmo que eles fizeram. Sem julgamento, é claro. Nós não estamos aqui com a menor pretensão de julgar os nossos antepassados, mas sim de compreender o que foi que eles passaram e por que nós estamos passando também. Será que é necessário passar por tudo isso? Veja, é um tema muito importante, a constelação cósmica, porque você precisa saber que você pode se libertar disto, que a constelação tem muitas formas de atuar na minha vida, na tua vida, na vida de todas as pessoas, nos libertando desses padrões ocultos que estão armazenados em forma de sinapses no nosso inconsciente ou em forma de memórias dolorosas em nosso DNA. E nós ficamos o tempo todo repetindo esses padrões. Veja, eles vieram como imigrantes, muitos deles passaram por tantas situações de rejeição, mamães que ficaram grávidas em momentos que não era o que ela desejava, e cá estamos nós, trazendo todos esses sentimentos de rejeição. E por trás de tudo, absolutamente tudo que nos acontece, existe uma dinâmica sistêmica. O que quer dizer isso? Um movimento dentro de todo o sistema em que estamos inseridos. Assim, nós não conseguimos viver à parte, à margem, fora de tudo isso. Não dá. Mas nós podemos, com toda certeza e segurança, devolver ao sistema aquilo que faz parte da história deles e não mais faz parte da nossa história. Exatamente isso. Veja, doenças, todas elas, sejam físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, dons, talentos, tudo isso faz parte do mesmo pacote que nós recebemos ao entrar no ventre materno. Recebemos a história da mamãe, do papai, dos avós paternos, avós maternos, bisavós paternos, bisavós maternos. Como assim, Lucy? É exatamente isso. Nós carregamos 4 gerações dentro de nós, em forma de memórias, de hábitos, costumes, que muitas vezes nós julgamos, recriminamos, criticamos, mas estamos repetindo e fazendo exatamente da mesma forma, permitindo que tudo se repita idêntico, da mesma maneira. Ora, se nós podemos nos livrar disso, por que não? E construir a nossa verdadeira história. Afinal de contas, nós viemos aqui para construir a nossa história, para viver a nossa história. A constelação cósmica é uma técnica que atua diretamente no inconsciente, não permitindo que o seu mecanismo de defesa se levante. É uma nova profissão, aliás, é a profissão do futuro. É aquela profissão que vai trazer a você a oportunidade verdadeira de ajudar, de acender a luz aonde está escuro, que é a alma. A alma é que sofre
com todas estas passagens dolorosas que eles passaram antes de estar aqui. E nós carregamos tudo isso em forma de sentimentos que tomam conta do nosso ser sem que saibamos por quê. Sabe aquela situação que a gente fala, puxa, eu tenho tudo para ser feliz, por que não consigo ser feliz? Por que não consigo encontrar meu propósito espiritual? Por que não consigo ser feliz no amor? Por que não consigo encontrar o trabalho adequado para a minha vida? Por que estou passando por privações financeiras? Ora, estamos repetindo padrões, porque eles também passaram. E tenha certeza, nós estamos passando aos nossos descendentes também. Isto é ciência. Isto não é esoterismo. Isto não é ficção científica. Isto é ciência. As memórias dolorosas dos nossos antepassados são passadas para nós através do DNA, queiramos ou não. Assim como a lei da gravidade atua, sem que queiramos ou não, acreditamos ou não, desejamos ou não, ela vai atuar. Assim são as leis naturais, espirituais, as leis do sistema cósmico, do sistema familiar. Saiba, tudo, absolutamente tudo, tem por trás uma dinâmica. Vou dar um exemplo para você. Aquela pessoa que carrega uma situação de vício, por exemplo, né? E não consegue se livrar. O que tem por trás aí? Uma mecânica, uma dinâmica chamada rejeição. E essa informação veio e chegou até nós. Eu nunca sei quantos da minha linhagem vão receber essa informação, mas eu sei que vai chegar até nós. Isso eu não tenho a menor dúvida. E para quem chegar, vai repetir, vai sofrer essas consequências, vai se ver envolvido em situações em que ela diz, como eu posso estar repetindo isso se eu tanto critiquei mamãe, critiquei papai, meus avós. Eu sempre disse que meu papai era um fraco, por exemplo, porque se entregou à bebida, e de repente me vejo ou vejo meu filho repetindo a mesma situação. Pois é. Sabe aquela tristeza, aquela depressão horrorosa que a gente não sabe de onde vem? E sabemos que 2025 agora será o ano, já foi avisado isso, né? Os mentores muito têm falado, os mentores de luz, as pessoas sérias, os espiritualistas sérios, sabem disso. 2025 será um ano onde, infelizmente, teremos muitos jovens passando por situações difíceis. E nós, que já temos um conhecimento, pelo menos um pouquinho a mais, podemos ajudá-los, orientando, dizendo que não é só ele, não sou só eu, nem é só você que sofre com tudo isso. E que este sofrimento, infelizmente ou felizmente, não sei se é uma boa notícia ou é uma má notícia, é normal. Está normal para a época em que estamos vivendo, mas estamos vivendo exatamente nessa época para transmutar, para comutar os karmas que trouxemos nossos do passado e também para devolver aos nossos amados antepassados o que é deles, o que é da história deles. Eu não preciso sofrer o que a minha avó sofreu, o que a minha mãe sofreu. Eu não preciso sofrer. Posso estar sofrendo, mas a partir do momento em que eu tenho consciência disso, eu mudo, eu transmuto, eu saio desta onda, porque tudo é física quântica, tudo acontece primeiro no plano espiritual, o céu vem em primeiro lugar, depois vem a terra. Isso é bíblico, nós temos que saber dessa verdade. O espírito precede a matéria, portanto, tudo acontece primeiro no plano espiritual e depois plasma no plano físico. Portanto, vamos devolver até mesmo antes de chegar em nós doenças, decepções, fracassos, todas as experiências que eles viveram,
que não foram bacana e que nós não precisamos ficar com elas grudadas, carregando, como se fosse um trunfo. Sabe por quê? Porque existe dentro de nós um sentimento natural de honrar os antepassados. E erroneamente nós achamos que para honrar precisamos passar pelas mesmas dores que eles passaram. Isso não é verdade. Nós não precisamos, para honrar os nossos antepassados, nós só precisamos de uma coisa: não julgar. Isso é bíblico. Não julgar. Honrar pai e mãe. O que quer dizer honrar pai e mãe? É não julgar pai e mãe. Afinal de contas, papai e mamãe, elefante, filhinho, ratinho. Nós temos que estar no nosso lugar. Nós temos que saber qual é o nosso lugar e viver no nosso lugar e não sair do nosso lugar e pegar o lugar que é deles. Quando nós fazemos isso, nós pagamos seriamente por tudo, absolutamente tudo. E não adianta dizer eu não quero. O que adianta é você entender que é lei e como você trabalha dentro da lei para que isso pare, para estancar o seguir, o prosseguimento deste processo, desta dinâmica. Porque, afinal de contas, nós vivemos dentro de um oceano chamado família. Vivemos dentro de um outro oceano chamado inconsciente coletivo. Dentro de um outro oceano chamado inconsciente universal. Portanto, nós precisamos ir tirando e deixando de lado e começar a nossa história. E saiba, nunca é tarde para começar a construir a sua história, o plano divino que você escolheu junto com os nossos diretores espirituais antes de encarnar. Você decidiu, você escolheu junto com eles o melhor plano para vir aqui e fazer e ser tudo que precisava para ficar quites e sair daqui muito melhor do que quando chegou. Só que, obviamente, nós chegamos aqui, esquecemos de tudo e queremos viver ao bel prazer. E não dá para viver simplesmente de prazeres, porque temos deveres. E esses deveres são nossos, não são deles. E nós temos o hábito de jogar tudo para eles. Eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, aconteceu isso comigo por causa deles. Não, aconteceu isso porque eu estou repetindo a história que é deles. Posso deixar de repeti-lo? Sim, claro que pode. Claro que pode. Deve, não é só pode, deve devolver a cada um o que é seu, pois cada um veio aqui para viver a sua própria história. Talvez você esteja interferindo na história do seu filho, da sua filha, do seu genro, da sua nora, mesmo sem querer. Sabe por quê? Porque eles não sabem que podem devolver a você o que não é deles. E assim a gente segue exatamente, seguindo sempre os mesmos passos, querendo obter resultados diferentes do que eles tiveram. Nós queremos algo novo. E para ter esse algo novo, nós temos que plantar algo novo. Essa verdade é incontestável. Não depende da sua fé, não depende da sua crença e tampouco da sua concordância, nem da minha. O que existe, na verdade, é uma lei. E esta lei deve ser respeitada por mim, por você e por todos. Este é um assunto que eu gostaria de poder conversar durante muitas e muitas horas com vocês. Mas acredito que deu para ter uma ideia do que a constelação cósmica pode fazer por mim, por você e por todos, que é fazer com que cada um comece a viver a sua história, sem trazer na mochila os paralelepípedos. Vamos trazer apenas as pepitas, as pedras preciosas
que eles também deixaram para nós, como dons, talentos, facilitações. Mas vamos deixar os sofrimentos de lado? Vamos entender que nós não precisamos repetir o mesmo sofrimento deles? Tudo bem? Continuamos numa próxima. Um beijo, até mais.